necessitado, fica à vontade na casa do Senhor. Tu está na casa do teu Pai. Louvado seja Deus. Eu quero que você abra e rasgue o teu coração. Louvado seja Deus, para que Deus possa falar contigo nessa noite. Louvado seja Deus. Eu quero te dizer que você pode ter vindo aqui, louvado seja Deus, por estar passando um momento de aflição, um momento difícil, à procura de uma cura, à procura de uma libertação, de uma porta de emprego. Louvado seja Deus. Tudo isso o Senhor pode fazer aqui esta noite. Mas a palavra que eu vim trazer para você é palavra de salvação. Louvado seja Deus. Aleluias. A Bíblia vai dizer em João 10, louvado seja Deus, João 10 e o verso 1, aleluia, vai dizer assim: na verdade, vos digo, que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas subir por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entrar pela porta, e a porta das ovelhas, e esta porta abrir, e as ovelhas ouvir a sua voz, e a chamar pelo nome, e as ovelhas a trazer para fora, e quando tirar para fora as suas ovelhas, lhe vai adiante dele, e as ovelhas o seguir, porque conhece a sua voz, mas de modo nenhum segue, louvado seja Deus, o estranho, antes foge dele, porque não conhece a voz do estranho. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Pode se assentar no teu lugar. Louvado seja Deus. O livro ser breve, o horário, louvado seja Deus. Ele não nos espera. Mas, irmão, nós estamos em meio a uma palavra aonde o próprio Jesus Cristo, como nos seus grandes costumes, louvado seja Deus, nos seus ensinamentos, louvado seja Deus, quando ele reuniu o seu discípulo, quando ele reunia o seu povo, louvado seja Deus, para um sermão, louvado seja Deus, para um ensinamento. A Bíblia, louvado, vai dizer que por várias vezes Jesus Cristo ele falava por parábola, louvado seja Deus, por comparações, insinuações. Ele pegava, louvado seja Deus, algum acontecimento do passado ou que estivesse acontecendo no presente, louvado seja Deus, para comparar, louvado seja Deus. Então aquele, louvado seja Deus, que tinha entendimento, estava com a mente aberta, louvado seja Deus, entendia imediatamente o que Jesus estava falando. Mas aquele, louvado seja Deus, que estava, louvado seja Deus, com a sua mente fechada, este não entendia. Por isso que muitos, louvado seja Deus, se preocupava em procurar saber o que ele tinha falado. É por isso que ele mesmo falar que a ovelha dele conhece a sua voz. Então esse qual conhece a sua voz, que ele está citando, não se preocupava em perguntar, porque já entendia, porque sabia o que o Senhor estava falando. Louvado seja Deus. E aqui nesse cenário não vai ser diferente. A Bíblia vai dizer que quando Jesus Cristo ele se apresenta, louvado seja Deus, para aqueles homens, louvado seja Deus, discípulo e ali é mestre da lei da época, louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus se apresenta como bom pastor, ele também se apresenta como a porta das ovelhas, louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer então que Jesus vai pegar uma comparação dos pastores do antepassado, que pastoreava animais, ovelha, louvado seja Deus. Jesus Cristo estava pegando os pastores do antepassado, pastores de animais, de ovelha, louvado seja Deus, para atualizar o tempo, louvado seja Deus, e também está passando para os futuros pastores e as futuras nações. A Bíblia vai dizer então que Jesus, louvado seja Deus, vai citar então a antiga geração, louvado seja Deus. E nós, quando olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que pastor é desde o início da Bíblia. Quando Abel, louvado seja Deus, ele é o primeiro pastor das Escrituras Sagradas, louvado seja Deus. E por aí em diante nós vamos ver grandes homens pastoreanos, louvados como Moisés, Abraão, Isaac, Jacó. Mas a Bíblia vai dizer que há um costume, louvado seja Deus, de homens que pastoreavam a ovelha, mas não tinha grande valor. As pessoas tinham desconfiança desses homens, louvado seja Deus, porque na época, louvado seja Deus, não só hoje, tinha muitas pessoas desonestas, louvado seja Deus. Então
Aqui o Senhor vai lembrar e vai citar esta época. A Bíblia vai dizer que esses pastores, louvado seja Deus, eles conduziam as suas ovelhas num deserto à procura de alimento. Louvado seja Deus, e saía cada um com seus rebanhos. A Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que então essas ovelhas eram preparadas para ela ali, um lugar como curral. A Bíblia fala curral, mas fala também aprisco. Louvado seja Deus, que significa o mesmo. A Bíblia vai dizer que há dois tipos de curral: um curral preparado para o inverno e um curral preparado para o verão. A Bíblia vai dizer que este curral preparado para o verão, ele ficava no meio, louvado seja Deus, do próprio deserto, aonde os pastores não precisavam ir tão longe com as suas ovelhas. Esses curral, eles eram feitos de pedra, eles eram rodeados de pedra, ali como um cercado. Ali tinha a forma de porta. A porta desse aprisco, deste curral, louvado seja Deus, depois das ovelhas guardadas, louvado seja Deus, a Bíblia vai dizer que era o próprio pastor das ovelhas. É por isso que Jesus vai citar ele como pastor das ovelhas e como a porta. A Bíblia vai dizer então que estes homens, ele pegava os seus rebanhos e se retirava dali do curral para a procura de alimento. E às vezes eles tinham que ir muito longe, porque eles iam onde estava jorrando água. E às vezes a água daquele lugar, naquele dia, se secava. Então eles tinham que se retirar para um lugar mais longe, aonde tinha água. Eles iam de acordo aonde tinha água. A Bíblia fala que então à tarde, as suas ovelhas já alimentadas, já também matavam a sua sede. Então agora era a hora de trazer para o aprisco, para dentro do curral. A Bíblia fala então que esses homens traziam as suas ovelhas para dentro do curral. Este homem que era o pastor das ovelhas, que era o responsável por essas ovelhas, louvado seja Deus, a Bíblia vai dizer que então estes homens, eles ficavam na porta das ovelhas, na porta do curral. E a forma deles reconhecer as suas ovelhas e contar e observar a maneira que elas estavam entrando ali, a Bíblia vai dizer que então na porta das ovelhas tinha ali pedra de um lado e pedra do outro. O pastor subia em cima e ele colocava uma pedra de um lado, uma perna de um lado e a perna do outro lado, para assim as suas ovelhas ela passar por debaixo do pastor. Sendo assim, ele contava uma por uma. A forma de contar essas ovelhas, louvado seja Deus, alguns historiadores vai dizer que estes homens pegavam um saco e de acordo com as ovelhas entrando, eles iam pegando uma pedra e colocando dentro do saco para saber a quantidade. No outro dia, louvado seja, isso era quando elas saíam. No outro dia, na hora de buscar as suas ovelhas, eles faziam o inverso. Louvado seja Deus, ia contando as suas ovelhas e tirando uma pedra do saco, e assim ele sabia quantos entraram, quantas saíam. Louvado seja Deus. Essa altura que ele estava, essa atitude de estar olhando por cima, assim ele percebia se tinha alguma ovelha machucada, se tinha alguma ovelha triste ou não, porque este é o papel do pastor: observar as suas ovelhas e saber e perceber como elas estão, o que ela precisa. Aleluia. A Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que então, percebendo que tivesse alguma ovelha a mais daquele rebanho, haveria alguma coisa de errado. Sendo assim, esse pastor se preocupava em saber o que estava de errado e o que não era dele, porque em meio a essas ovelhas poderia ter um bode. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que se também faltasse uma, todos os conhecem, louvado seja Deus, a mensagem de Lucas, louvado seja Deus, Lucas 15, a história da draga perdida. E Jesus vai se manifestar para aqueles homens e vai falar para eles: qual de vocês que tiver 100 ovelhas e haver perdido uma, não voltará para trás e buscará, jogará nas suas costas e levará para cuidar. É Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Então a Bíblia vai dizer que então todos os dias esses homens faziam essa prática.
Mas este era o curral, louvado seja Deus, do verão. Mas o curral do inverno, este era um curral muito grande, louvado seja Deus, qual ele tinha também uma cobertura. E esse curral, ele obrigava todas as ovelhas de todos os pastores, todos os rebanhos. Eu imagino, louvado seja Deus, como que fosse aqui hoje. Tem 3, 4 ministérios diferentes, louvado seja Deus. Então tem pessoas, louvado seja Deus, de igreja diferente. Eu imagino nessa forma, para nós entender, louvado seja Deus, o texto com mais facilidade, mais atualizado para o dia de hoje. Louvado seja Deus. Então, o tempo do inverno, esses pastores, eles recolhiam as suas ovelhas e levaram para esse aprisco, aonde era o de inverno, aonde acolhia todas. O pastor chegava até a porta com as suas ovelhas, contava e elas passavam para a parte de dentro, louvado seja Deus. Então ele se apresentava ao porteiro desse aprisco, louvado seja Deus. Então a Bíblia vai dizer, no texto que nós lemos, a Bíblia vai dizer que então o pastor, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. A Bíblia também vai nos relatar, louvado seja Deus, que o pastor, ele entra pela porta. Porque aquele que passa por outro lado, por outro lugar, sem ser a porta, é ladrão e salteador. Então todos aqueles, louvado seja Deus, que vinha até a porta, era pastor. Ainda que não fosse mentiroso e enganador e chamasse as ovelhas, ela não viria, porque ela conhecia a voz do seu pastor, do seu dono. Louvado seja Deus. Então não viria. Por quê? Porque a ovelha não acompanha e não reconhece voz de estranho. Louvado seja Deus. Então todas entravam dias após dias. Louvado seja Deus. É por isso que Jesus aqui, ele vai se revelar como pastor e como porta das ovelhas. Ele está se referindo, louvado naquele momento, se apresentando, louvado seja Deus, como um pastor e uma porta perfeita para os dias atuais, como modelo que os pastores pudessem pegar para dar continuidade nos seus ministérios. Louvado seja Deus. Aleluia. Ah, mas eu não posso ser como Jesus, ele foi diferenciado. Sim, mas a Bíblia vai dizer que nós somos imagem e semelhança de Cristo. Louvado seja Deus. A Bíblia também vai dizer em Efésios 5, louvado seja Deus, a Bíblia vai dizer para que nós seja imitador de Deus como o seu Filho amado foi. Apóstolo Paulo vai dizer para que nós sejamos seu imitador como ele foi de Cristo. Glória a Deus. Nós não vamos ser como ele, mas vamos imitar ele, porque se nós somos imagem e semelhança de algo, nós temos que parecer. Aleluia. Será que parecemos com Cristo? Será que as pessoas estão pensando no físico? Ele está falando da parte espiritual. Aleluia a Deus. Aleluia. Deus vai falar aqui nesta noite, eu creio. Eu creio que Deus tem uma palavra para o teu coração. Eu creio que Deus vai te revelar, louvado seja Deus, nesta noite, não o que você vai buscar, mas o que você precisa para o teu ministério. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai falar, louvado seja Deus, que Deus está revelando, Jesus está revelando estas palavras, louvado seja Deus, se apresentando em um modelo de pastor e porteiro perfeito, para que as pessoas se espelhassem nele, para que o seu discípulo que dá continuidade no seu ministério se espelhasse nele, porque em Ezequiel 34 ele vai dizer: levanta e vai até Israel e profetiza contra os pastores, que ai dos pastores que cuidar de si mesmo e desprezar as minhas ovelhas. Aleluias. A Bíblia vai dizer que Jesus está aplicando esse texto, referindo ao capítulo anterior, pastor Elielson, ao capítulo 9 do próprio João, aonde Jesus Cristo chega em Israel, louvado seja Deus, e cura um cego de nascença.
A Bíblia fala que Jesus vai entrar na cidade, ele vê um cego de nascença, e esse vem em encontro de Jesus e fala que quer ser curado. A Bíblia fala que Jesus cospe no chão e manda ele fazer o barro passar nos seus olhos e lavar no rio, que ele fica curado. A Bíblia fala que assim então ele faz. Este homem era cego de nascença. Quando ele faz o que o Senhor manda, ele recupera as suas vistas. Uma coisa que eu entendo é que de onde nós fomos feitos? De onde nós veio? Do barro. O olho deste homem era cego de nascença. Então o Senhor mandou ele refazer do barro. Glória A Bíblia fala que ele fica curado e ele volta a ver. Glória! Então Jesus está referindo a esse texto anterior. Porque agora, os religiosos da época, ao ver este homem com a sua tamanha alegria, que não via, nunca viu, nunca enxergou, entrar no templo se maravilhando, que foi curado, que ele não via, e agora vê, estes homens, esses responsáveis religiosos da época, ele chega e agora se levanta contra esse homem e começa a falar, mas este não era aquele que nasceu cego, não é aquele cego, é ele, porque agora ele vê o que aconteceu com ele, ou não é ele? Então eles mesmos, para duvidar de Jesus, que isso era o que eles queriam, duvidar, debater contra o ministério de Jesus, contra a sua santidade, contra a sua vinda. A Bíblia fala então que eles parece com ele, será que é ele? Então decide procurar os seus pais. A Bíblia fala que esses líderes religiosos decidem procurar os seus pais. Uma coisa que me chama a atenção, pastor Elielson, é que em vez destes homens procurar, louvado seja Deus, o pai de quem estava vendo, de quem voltou a ver, ele estava à procura do pai de quem era cego. E Deus! Vocês entenderam? Em vez de ele procurar o pai de quem estava vendo, de quem voltou a ver, de quem ele curou, ele foi atrás do pai do cego, do que era cego. Aleluia! A Bíblia vai dizer que então pega os seus pais, fala, esse era teu filho? É ele? Mas ele não era cego? É lógico que é nosso filho. É certo que ele era cego. Glória a Deus! Como aconteceu? Por que ele veio? Isso eu não sei, e como eu não sei. Pergunta a ele. Ele é de maior de idade. E Deus! Por que os seus pais jogaram essa responsabilidade para cima dele? Haveria uns costumes da época que quem pregasse que Jesus era o Senhor, este teria punições pesadas e seria expulso da sociedade. Esse também era penalizado por não poder participar de nada. Não comprava, não vendia, não usava as coisas, não participava de nada. Ele ficava isolado, só apenas podia comprar o que podia comer para não morrer. Por isso, seus pais, sabendo dessa pena pesada, transferem essa responsabilidade para ele, que é nosso filho, é verdade, que nasceu cego também, que ele agora vê, nós estamos vendo. Como aconteceu? Pergunta a ele. Ele é maior de idade, ele sabe o que responder. Jogaram a responsabilidade para ele. Então agora esses líderes religiosos vão em cima do cego. Ele poderia ter negado, porque o que eles queriam era que maldiçoasse Jesus. Esse era o plano deles. Mas a Bíblia vai dizer que este cego, ele faz diferente. Enquanto eles estão acusando, excomungando Jesus, e eu queria que o cego também o fizesse, a Bíblia vai dizer que o cego vai falar assim, olha, se ele tem demônio, eu não sei. Se ele é Deus ou não é, eu também não sei. Agora uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo. Eu nasci cego e não enxergava, mas agora eu estou vendo tudo.
acusa ele, o que você chama não me interessa. O que interessa é que eu estou vendo. O que interessa é que eu vejo. A Bíblia vai dizer que eles pegam esse homem e expulsa da cidade, da sociedade, faz conforme a lei da época. Aleluia. Aí é que Jesus aparece e se apresenta como um bom pastor. Oh, aleluia. Quando eles estão tentando condenar, acusar, Jesus se apresenta e fala tudo isso que eu falei. Ele cita tudo isso para chegar até aí. Era lá que o Senhor estava. Então a Bíblia fala que todas as portas se fecharam para esse cego. Todo mundo virava as costas. Todo mundo desprezou a sua família. Mas o que esse cego entendeu foi o seguinte: a porta do meu pai se fechou para mim. A cidade me rejeitou. Os religiosos fecharam as portas do templo para mim. Mas há uma porta aberta para mim. A porta do céu está aberta. A porta do céu está aberta na minha direção. A Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que é aí que o Senhor aparece, com esse contexto que eu citei. Ele vai dizer para este povo: eu sou o pastor, eu sou o verdadeiro pastor, porque eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. O Senhor estava dizendo: vocês abandonaram, vocês desprezaram, fecharam a porta do templo para eles, não tem alimento, a sociedade virou as costas, mas a porta do céu está aberta. Eu abraço a causa dele, ele está comigo, ele tem liberdade, ele tem vida com abundância. Isso é servir a Cristo, isso é confiar, isso é crer no Senhor. Aleluia. A Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que então Jesus se apresentou, louvado seja Deus, como a porta das ovelhas e também como pastor. Nós vamos ver que Jesus não é só isso. No livro de João, pastor Elielson, Jesus Cristo vai se apresentar para aquela mulher samaritana com uma água que nunca mais ela sentia sede. Jesus Cristo, no livro de João, vai se apresentar como o pão da vida. No livro de João, Jesus Cristo vai se apresentar como o pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Ele também vai se apresentar como a porta das ovelhas. Glória a Tanto de utilidade que este homem chamado Jesus tem. Eu quero te dizer, eu não sei a forma que tu entrou aqui, mas esse Deus de quem eu estou falando, ele tem todas as respostas para a tua situação. Ele tem todas as respostas, louvado seja Deus, que você precisa. Ele tem todo o remédio para a tua doença, porque ele é a cura. Ele tem, louvado seja Deus, causa para a tua causa na justiça, porque ele é o advogado. Ele também vai te defender dos acusadores, porque ele é o próprio juiz. Ele é tudo, porque, louvado seja Deus, Salmo 23, ele próprio vai dizer assim, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então ele é tudo que nós precisamos, nós encontramos em um só Jesus, a porta, o pastor perfeito que a igreja do Senhor precisa. Aleluia. Aleluias. Glórias. Esse mesmo Jesus, louvado seja Deus, que se revela como porta. Louvado seja Deus. Ele se revela, louvado seja Deus, como pastor. Ele está ali se revelando como um modelo de pastor perfeito, de liderança perfeita, porque ele sabia que nos tempos futuros, no antepassado, haveria os maus pastores, porque ele próprio vai dizer, louvado seja Deus, assim, ó, a partir do capítulo 9, louvado seja Deus, que a ovelha entra pela porta. Louvado seja Deus, ela entra e sai pela porta, mas louvado seja Deus, ele vai dizer que quando ela sai, acha pastagem, porque ele é Deus. Ele vai dizer, louvado seja Deus, que ele veio para dar vida, ele veio para dar vida com abundância. Porque ele está citando isso? Porque ele vai dizer que Satanás veio para matar, para roubar, para destruir.
você. Louvado seja Deus. Em meio a isso ele rebate, dizendo: eu sou o bom pastor, eu vim para dar vida com abundância. Ele está falando isso para o escravizado. As pessoas do mundo acham que tem liberdade. Quem tem liberdade é quem está na casa do Senhor, porque ele diz: quem passa pela porta, sai pela porta, achar a pastagem. Ele está dizendo: aqui na casa do meu pai você tem liberdade. Aqui dentro, aqui comigo, você tem liberdade, porque a Bíblia vai dizer que quem conhece a verdade, ele vos libertará. É por isso que ele fala em Mateus 11:28: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Quando Jesus apresenta o seu rebanho, ele está dizendo: essa é as minhas, que conhece as minhas ovelhas. Louvado seja Deus. Ninguém atira de mim, a não ser que eu mesmo dê, porque eu tenho poder para dar, tenho poder para tirar. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Jesus Cristo, ele está falando, louvado seja Deus, se apresentando dessa forma, porque as pessoas falam que tem liberdade. É mentira. O diabo é enganador, ele é mentiroso. Ele fala que o homem fala que tem liberdade, mas o diabo prende nas drogas e ele não consegue sair. O diabo fala que ele está livre, que ele tem liberdade, pode fazer o que quiser. Prende na prostituição, prende na mentira, na bebedeira, na inveja, e ele vive sofocado. Liberdade é quem vive em Cristo. Liberdade é quem está na casa do Senhor. Eu sou liberto, eu sou liberto, eu tenho liberdade na casa do meu Pai. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele é a porta que te leva aos céus. Oh, glória. Apocalipse 22:14. A Bíblia vai dizer: bem-aventurado o homem que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, Aleluia, Deus. para que tenha direito à árvore da vida e que possa entrar na cidade pela porta. Glória a Deus. Que porta é essa? Porta do céu. Mas como chegar até o céu? Qual o caminho a seguir? Louvado seja Deus. Glória. João 14 e o verso 6, ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho que leva ao céu, eu sou o caminho que leva ao Senhor. Você pode procurar outro caminho mais fácil, caminho pelo dinheiro, é enganador, é mentira. Só existe um caminho, Jesus. Esse dá acesso ao céu, esse é o caminho verdadeiro. Esse foi quem morreu na cruz do Calvário, para que nós tenhamos direito a morar no céu. Esse é o Deus que servimos. Glória a Deus. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu vi muitas pessoas procurando o jeito mais fácil de chegar a algum lugar. Mas olha o que Jesus disse: que não tem outro caminho, não tem outro jeito, se não for por meio do seu sangue. Olha o que Jesus faz no seu povo. Jesus cria o homem. Depois do homem criado, o homem vira pecador. Jesus compra o pecador por preço de sangue. Oh, Deus. Tanta honra nós temos. Aleluia. Ele nos criou, nós nos perdemos, Ele nos compramos. Glória a Deus. Jesus é forte. Jesus decidiu que nós somos dele, Aleluia. por meio do seu sangue. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus. Ovelha, aqui está cheio de pastores, mas aqui também tem ovelhas. Glória. Eu tenho uma palavra para você nesta noite. Como é ser ovelha? Ser obediente ao seu pastor.
ser mansa, ser prudente. Ouviu o que o seu pastor falou? Ele é o teu líder, ele é o cabeça. Ele tem o melhor para você. Então aí está a diferença de uma ovelha dos bodes. Os bodes querem fazer o que quer. Sai, não dá satisfação, chega, não fala de onde veio, porque não foi no culto, retruca os seus pastores. Esse é o bode no meio das ovelhas. E é Deus? As ovelhas, ela é mansa, ela escuta a voz do seu pastor. Eu quero te falar uma coisa nesta noite. Você pode contar com o teu pastor para cuidar de você. Nos momentos difíceis você recorre aos teus pastores para ele te ajudar na tua situação. Ele te ajuda, ele abraça a tua causa, porque você pode contar com ele. Mas eu vou te fazer uma pergunta: você já pensou no pastor? Num momento difícil que ele está atravessando, que ele está passando, quem que ajuda ele? Aí você pode pensar: Deus, ele também te ajuda. Mas Deus deixou alguém que cuidasse de você. Deus está acima, mas tem alguém que Jesus deixou como responsável por você. E o teu pastor no momento difícil? Será que imaginamos como ovelha que ele é de ferro? Que eles não têm tentações, que ele não passa prova, que não tem momento difícil? Eles têm. Mas como ajudar os nossos pastores? Dessa forma, sendo prudente, sendo manso. Assim como ele conhece as suas ovelhas, sabe que ela está precisando e tem um remédio certo para cada uma, nós também temos que procurar ajudar os nossos pastores. Eles também são carentes, eles também necessitam da nossa ajuda. Vamos abraçar a causa dos nossos pastores, porque ele tem abraçado a tua, ele tem carregado você nas costas. E quem carrega isso? Com quem que ele pode contar no momento difícil, além do Senhor? Nós precisamos de alguém aqui para nos auxiliar, para nos aconselhar, para falar conosco, para o Senhor usar. Se ele não tiver um amigo, um pastor amigo que possa lhe auxiliar, que possa lhe ajudar. Será que já pensamos nessa possibilidade? Ou só queremos apredejar os nossos pastores, os ministérios, as igrejas? Vamos pensar dessa forma. Louvado seja Deus. A palavra vai dizer que Deus, Jesus, ele é o único que se transforma em todas as portas e modelo de todos pastores. Jesus está se apresentando para que nós olhe para ele e siga os seus exemplos. Se nós somos imagem e semelhança de Cristo, temos que parecer com ele. Temos que parecer com ele. Como ser imagem de uma pessoa e não parecer com ele? Será que Deus, será que Jesus era bagunçado? Andava de qualquer jeito? Por isso, o que o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo: apresenta-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de quê? Se envergonhar. Imagina Jesus de qualquer jeito aqui. Como Deus não se sentiria com ele? Então assim somos nós para com Jesus. Vamos nos apresentar de forma que nos agrade o Senhor. Mas eu quero te dizer nesta noite para você que ainda não bateu na porta, que ainda não entrou pela porta, que ainda não faz parte deste rebanho, eu tenho uma palavra para você nesta noite. Jesus vai dizer que as ovelhas que estão ali é dele, pertence a ele. Mas ele vai buscar que está lá fora para que faça parte do rebanho, porque ela também lhe pertence. Então, se você nesta noite está aqui visitando, se você nesta noite se perdeu ao meio do caminho, se você nesta noite afastou, se você nunca fez parte deste rebanho, nesta noite eu quero te convidar, louvado seja Deus, a fazer parte desse rebanho de Cristo. Assim como Jesus, ele abriu as portas naquele dia para aquele homem que foi rejeitado, apredejado, condenado a nunca mais participar de nada na sociedade.
Ele também está com as portas abertas e os braços abertos para te acolher e te receber e você ter vida com abundância. Glória a Deus. Esse é o Deus, porque Ele vai dizer que nós entraremos, sairemos e achamos pastagem. Por quê? Nós temos essa abundância. É porque Ele cuida de nós. É Deus. Ele tem nos protegido. Ele tem nos guardado. Ele tem nos guiado. Então isso é viver na casa do Senhor. Nós temos essa liberdade de entrar e sair. Louvado seja Deus. E temos abundância porque Ele nos sustenta. Louvado seja Deus. Por quê? Porque Ele é dono de tudo. Enquanto as pessoas estão procurando riqueza, bens materiais, nós estamos procurando Jesus. Por quê? Ele é dono do ouro e da prata, Ele tem tudo. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Ele tem tudo que nós precisamos. Ele é o rei da medicina, o rei da cura, da libertação, da transformação. Ele é o rei de todas as coisas. Ele é o leão da tribo de Judá. Glória a Então Deus. só nele nós encontramos todas as coisas. É por isso que o salmista vai citar que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Glória a Deus. E esse mesmo Deus que se apresentou para aquele cego, esse mesmo Deus que usou essas palavras para aqueles homens da época, é o mesmo que está aqui nesta noite falando ao teu coração. É o mesmo que está aqui nesta noite se apresentando, louvado seja Deus, pelo Espírito Santo, louvado seja Deus, para tentar te convencer que Ele é Deus e só Ele faz todas as coisas. Só Ele pode tudo, louvado seja Deus. Como ver Deus, como sentir Deus? É pela fé. A Bíblia vai dizer, pastor Elielso, que Neemias, depois de saber que Jerusalém está toda destruída, que ele pede direção a Deus para restituir Jerusalém, que foi destruído pelos babilônios, pastor Elielso. A Bíblia fala que Neemias começa a restaurar aquela cidade pela porta das ovelhas. Essa porta das ovelhas simbolizava Jesus Cristo. Isso era um ato profético que eles tinham ali naquela época. Então nós sentimos Jesus e vemos Ele pela fé, pelos olhos da fé, pela confiança. É assim que vimos e sentimos esse Jesus. E Ele nesta noite quer te dar vida com abundância. Ele quer que você faça parte deste rebanho para que Ele cuide de você. Ele quer cuidar da tua família. Ele quer cuidar da tua causa. Ele quer cuidar de você. Aleluia. E esta é uma noite oportuna de você sair do cativeiro que o inimigo está mentindo para você. Amém? No teu coração nesta noite você está pensando, louvado seja Deus, como eu deixará a minha música, como eu deixará as minhas roupas novas que eu comprei, o que vou fazer. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque o inimigo já me oprimiu assim. Por várias vezes eu cheguei na igreja, que a palavra falava comigo, eu derramava lágrima, mas não tinha força, porque o inimigo ele colocava suas mentiras, suas ilusões na minha mente. E a minha fraqueza tomava conta de mim, eu não tinha força para levantar. Mas um dia Jesus Cristo olhou para mim e falou: hoje é o dia, hoje eu quero te restaurar, hoje eu quero te levantar, quero te tirar desse calabouço e quero te fazer profeta. Quero te fazer da minha palavra, para levar a minha mensagem para os cativos na mão de Satanás. E este é o meu papel: Glória a Deus. revelar o que está revelado. A palavra de Deus. Aleluia. Hoje eu saí de manhã para cortar o cabelo e voltar para estudar a mensagem. Cheguei em casa, já era quase de tarde. Eu tinha esquecido a minha Bíblia no caminhão que eu levei para estudar, só que a gente acaba não tendo tempo. Acorda de madrugada, dorme de noite, não tem tempo. Vai orar porque senão está dormindo. Não tem tempo, a vida é corrida, da estrada. E eu esqueci a Bíblia lá. Mas eu já ia comprar uma outra Bíblia. E fui procurar uma Bíblia para comprar. O rapaz que me vendeu a Bíblia, louvado seja Deus, eu acho que ele é um pouco novo na caminhada. E Deus, louvado seja Deus, me usou para pregar, louvado seja Deus, para ele. Louvado seja Deus. E Deus falou grandiosamente naquele lugar. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu também fui comprar, louvado seja Deus. Eu vi esse preço, eu falei, eu gostei. Eu também naquele lugar, o Senhor me enviou também para falar com outra pessoa. Então Deus já começou a trabalhar desde cedo.
Deus, Ele usa a gente aonde Ele quer, da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer, para falar com quem Ele quer. Glória a Deus. Esse é Deus, essa é a palavra dele. Basta nós obedecer. Nós temos que obedecer a voz do nosso pastor. Nós sabemos quando é Ele que está falando ou quando não está, porque Ele é o nosso pastor. Se Ele se levantar ali e chamar pelo meu nome, eu vou reconhecer a voz dele, porque eu conheço a voz do meu pastor. Mas se chamar uma pessoa lá de fora e chamar pelo meu nome, eu não vou ir, porque eu não conheço a voz dele, ele é estranho para mim. É disso que Jesus está falando. A sua ovelha conhece a voz do seu pastor. O seu pastor conhece as suas ovelhas. Então nós sabemos de que o Senhor está falando. Ele estava falando de um antepassado, numa comparação que ele estava falando em parábola, mas ele estava trazendo para o tempo da agora, para os pastores de homens, para os pastores de pessoas, de gente. Era disso que o Senhor estava falando. E o cuidado que ele mandou nós ter, que o pastor ele vem e entra pela porta, é porque o pastor tem acesso à porta. O pastor tem intimidade. Então o pastor, ele entra e sai pela ali. Mas o outro que vem por outro lado, ele é ladrão salteador, as ovelhas não é dele. Ele quer roubar, porque era de costume na época, os animais, os bichos selvagens, os leões, os ursos, eles vinham e pulavam ali para pegar as ovelhas. Nós vamos ver o próprio Davi, louvado seja Deus, quando ele se oferece para enfrentar o gigante Golias. Louvado seja Deus, ele fala para Saul que ele já defendeu por várias vezes as ovelhas do seu pai. Ele fala, e ele tomava as ovelhas. Então essa é a missão dos pastores, lutar de unhas e dentes pelas suas ovelhas, porque elas te pertencem. Você tem autoridade, uma responsabilidade que Deus te deu para que você cuide das ovelhas do Senhor. Mas como, louvado seja Deus, e por que o Senhor está falando isso? Porque ele sabia que muitos falsos pastores e muitos se perdiam no meio do caminho e ia deixar as suas ovelhas perecer. É por isso que ele fala, louvado seja Deus, para que louvado seja Deus. Eu acabei de falar ainda agora, já esqueci. Que ele vai até Jerusalém e fale dos pastores que cuidar de si mesmo, não cuidar das minhas ovelhas. Então Jesus Cristo, ele já sabia da hora daqueles que iam cuidar de si mesmo, ter o luxo de andar de carro, de comer do bom do melhor e deixar as suas ovelhas perecer. Mas Jesus disse: há desses que fizer isso, há desses. Então cuide daquilo que Deus te entregou. Tenha a responsabilidade daquilo que Deus te entregou, da confiança que Ele te deu, da responsabilidade que Ele colocou na tua mão. Por isso que temos que saber quando é o Senhor que chamou, quando é o Deus que mandou ungir ou não, porque este sim sabe que é a voz do Senhor. Nesta noite eu quero agradecer a toda a igreja, todos os pastores, louvado e empenhado nesse trabalho, pela confiança que foi me dada. Louvado seja Deus e que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.